galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, primeiramente venho desejar aqui a todos os pais parabéns por este dia. E quando eu digo pais, são todos os pais, tá? Que exercem a função de pais, tá? Independente de ser filho de sangue ou não, mas exerceu a função de pai, merece o meu parabéns. Aquele que só colocou ao mundo, mas não está nem aí, para esse aí, não vou ficar fazendo minhas palavras. Não tem parabéns nenhum. É um grande do irresponsável, tá? Mas para aqueles que realmente estão ali ajudando da forma que for, não estou falando só de dinheiro não, da forma que for, tá do lado ali, tentando de todas as formas contribuir para a criação do filho, esse sim, pai, aí a gente dá os parabéns. Então, parabéns a todos os pais do nosso país. Segundo lugar, eu sei que vocês devem ter ficado aí esperando, tivemos vários jogos sábado, hoje domingo, vários jogos, eu não fiz vídeo nenhum. Vou dar uma explicação que provavelmente vai muita gente entrar aqui no canal para querer saber. No sábado foi aniversário de 15 anos de uma sobrinha minha e da minha casa até onde era a festa são 250 quilômetros de distância. Então eu saí no sábado de manhã, não consegui, cheguei à tarde, fui fazer outras coisas por causa da festa, ou seja, não vi jogo nenhum, só fiquei sabendo o resultado. Domingo, continuei lá onde eu estava, saí um pouco antes do almoço, cheguei em casa muito cansado, fui dar uma descansada, quando eu acordei já estava no final do jogo das 4 horas. Então não vi, só consegui ver o jogo das 7 horas da noite, que é justamente o jogo que a gente vai falar agora, que é o jogo entre Goiás e Vasco da Gama, com vitória do Vasco da Gama. Vasco aí com já alguns jogos sem perder, se distanciando na tabela da zona de rebaixamento, e o Goiás mudou de técnico, mas continua. Antes da parada, o Goiás estava voando. Parece que voltou após a Copa América, o time completamente desconectado. Então, meu amigo torcedor do Goiás e do Vasco da Gama, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, coloque o seu comentário, dê o seu like, ative a notificação, não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Vamos lá, galerinha do Goiás e do Vasco. Bom, 1-0, Vasco, gol do Marcos Júnior. Dois tempos distintos. Primeiro tempo, o Vasco fez uma grande partida, um grande trabalho do Luxemburgo, eu venho falando isso aqui já há tempo, um grande trabalho do Luxemburgo, grande trabalho. E o Vasco fez um grande jogo, o Goiás não estava conseguindo jogar, o Goiás muito espaçado, com as suas linhas muito longe uma da outra, defesa, meio ataque muito espaçado, o Vasco conseguia trabalhar com facilidade, colocando velocidade, intensidade, os jogadores flutuando ali, e o Goiás muito em bola longa. O problema do Goiás é muito espaçado, o time do Goiás é muito espaçado, tem até certa habilidade, velocidade, mas é muito espaçado, e dá muita chance para o adversário jogar, qualquer adversário jogar, isso é muito complicado. E o Vasco muito bem centrado, um time que demonstrou para mim já uma confiança, uma estima muito melhor, muito confiante do que nos primeiros jogos, e fez um grande primeiro tempo, Estou dando uma olhada aqui, o Goiás iniciou com Tadeu, bom goleiro, Guedes, Fábio Santos, Iago, Jefferson, Senna, Farias, estão pegando muito no pé de Giovanni Augusto, que não vem jogando bem, Michel, Giovanni Augusto, e o Kaique na frente. Aí no segundo tempo, o treinador acabou colocando Kevin Rafael Moura e o Rafinha, que acabou no finalzinho se machucando. No segundo tempo, o Goiás, mesmo não tendo muita qualidade
no jogo em si, mas tinha muita intensidade. E o Vasco, mais uma vez, no segundo tempo, recuou. Fez 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco recuou muito. O Vasco faz 1-0, se agarra com todas as forças naquele 1-0. Isso trava o time do Vasco. As mexidas que o Luxemburgo fez também no segundo tempo, ele tirou o Thales Magno, tirou o Marco Júnior e tirou o Richard. E ainda teve o Marrone no finalzinho expulso, que vai prejudicar o clássico contra o Flamengo. Aí ele colocou Felipe Bastos, volante, Lucas Mineiro, joga no meio, e o Lucas Santos, que joga ali um pouco mais aberto, mas colocou dois jogadores que jogam, na verdade, atrás da linha da bola. Ou seja, o time já estava recuado, continuou recuado. E o pior, quer dizer, o pior não, o que falta no Vasco? Falta qualidade. Isso o Luxemburgo sabe, os jogadores sabem. Mas o que falta no Vasco é um jogador no meio de campo, aonde quando o jogo fica complicado, você tem aquele cara no meio de campo de referência, que você vai jogar a bola para ele, ele vai fazer essa bola gerar, ele vai controlar o jogo, ele vai dar um ritmo no jogo. O Vasco não tem esse jogador. Isso faz muita falta ao Vasco. O Vasco tem que ter um cara. O Vasco ficou com o meio de campo aqui, ó, iniciou Raul e Richard. Nenhum dos dois tem essa habilidade e essa visão para ser aquele cara que controla o jogo na hora que o bicho está pegando. Marco Júnior tem qualidade para isso. O Marco Júnior tem qualidade para isso. Poderia ser o cara. Mas ele é novo, ele veio do Bangu agora. Ele chegou num grande clube agora. Ele vai ter que amadurecer mais, pegar mais experiência, mas é muito bom jogador. Mas ainda não é ele. Ele ainda não tem esse poder, ainda não consegue fazer isso, mas é muito bom jogador o Marco Júnior. Mas o Vasco precisava de um cara mais experiente, um cara que fizesse... Quer ver? Vou te falar, um cara que você olhasse e falar, bom, vou jogar bola naquele cara que ele vai encontrar uma saída pra gente sair dessa sinuca de bico que o Goiás deixou. Talvez um jogador que tivesse um passe diferenciado. Não precisava nem ser um cara que dê velocidade, que corra muito, mas um cara que faça a bola correr. Na verdade, um meio-campista mesmo, um cara de criação. O Vasco não tem. Que aí ele jogou com o Marrone de um lado, Pikachu do outro e o Thales na frente. Funcionou. Pikachu com velocidade, o Marrone com velocidade, o Thales se movimentando, muito o Marco Júnior chegando, mas criação, toque de bola, envolvente, só se o Goiás desse espaço. E o Goiás deu. E o Vasco aproveitou muito no primeiro tempo. Foi melhor, acabou ganhando no primeiro tempo de 1-0. Mas no segundo tempo, o Vasco se agarrou no resultado. E o Goiás partiu para dentro. O Goiás partiu para dentro com muita velocidade, com a entrada do Rafinha, criou um tumulto generalizado do lado direito, partindo para dentro com drible. O Vasco começou a parar muito o jogo na falta, Começou a ficar perigoso de tomar um cartão vermelho, até talvez por isso o Luxemburgo trocou umas peças, principalmente o jogador de meio de campo, que ele trocou ali. O Marco Júnior trocou o Richard, jogadores de meio campo. E o Thales. Então ele trocou dois jogadores de meio campo, que eram jogadores que estavam pegando mais. Chegou um determinado momento que o Raul, no segundo tempo, estava tentando sair um pouco pela direita para tentar dar um desafogo. O Vasco só deu uma melhorada no finalzinho do segundo tempo, que deu ali, o Goiás já estava partindo para dentro igual um louco. Então ele conseguiu ser um pouco, mas o segundo tempo foi todo do Goiás, mesmo sem muita qualidade. Então foi um jogo onde o primeiro tempo foi do Vasco, o segundo tempo foi do Goiás. Mas o primeiro tempo do Vasco teve mais qualidade, teve mais toque. O Vasco no primeiro tempo não saía com chutão, tava toque de bola. E o Goiás só naquela bola longa. O time do Goiás está reclamando muito de uma bola na mão do jogador do Vasco dentro da área, reclamando muito que foi pênalti e não foi. Olha, eu vou te falar, meu amigo torcedor do Vasco, do Goiás, que tá reclamando. Cara, esse hábito de vídeo é muito complicado. Eu tava vendo agora uns pedaços de alguns jogos
E todos os jogos com problema de árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo interfere demais no jogo. O jogo fica parado 4 minutos, 5 minutos. Pô, muito complicado. A gente não sabe se o árbitro de vídeo está querendo tomar o lugar do árbitro de campo. Parece que o árbitro de campo e o árbitro de vídeo estão medindo força de quem mede mais. Parece que o árbitro de campo fica inibido com o árbitro de vídeo, porque ele não tem mais poder para dar a sua opinião, porque depois vai passar na televisão, aí vai ver que ele errou. Ou seja, o árbitro de vídeo que vem para ajudar, para mim está atrapalhando. Minha visão, não vai mais sair, vai ter que se adequar. Eu sei que é o início, pô, mas está atrapalhando demais, atrapalhando demais. Os juízes que já não eram bons estão pior ainda. O jogo que não era bom está ficando pior ainda, porque o jogo está ficando quebrado. Ou seja, o árbitro de vídeo está atrapalhando. Está atrapalhando, eu acho que tem que tentar arrumar uma outra forma, outra nomenclatura. Eu só sei que isso só vai se resolver com o tempo. Mas, vou ser bem sincero, eu, como eu já falei, todos sabem, eu não gosto do árbitro de vídeo, somente do jeito que é. Atrapalha a minha visão. Atrapalha mais do que ajuda. Eu sei que tem alguns lances, eles estão entrando nos lances e estão sendo justos, de um impedimento, de um gol que não foi, de uma bola na mão. Isso tudo eu bato palma, isso eu acho legal, justiça. Só que a maneira que inibe o jogo, inibe o juiz, inibe muito o juiz. O jogo fica parado 4, 5 minutos, você deixa o jogo rodar, aí sai o gol, aí depois você para, os caras já se cansaram, depois você diz que aquele lance não valeu nada. Ou seja, tem que se ter uma outra proposta, porque tá muito chato, tá muito chato. A minha proposta é o seguinte, dê o árbitro de vídeo para o cronômetro, ponto. Coloca o jogo, em vez de ser 45 minutos, coloca o jogo 30 minutos, mais 30 minutos de futebol. Falta para o cronômetro. Bateu a falta, volta o cronômetro. Faz igual ao basquete. Porque aí você vai ter, são 60 minutos, vai ter 60 minutos de jogo. Parou o cronômetro. E bota o cronômetro lá em cima, igual do basquete, ué. Ah, o jogador não pode ver o cronômetro. Não pode ver por quê? Pode ver sim, ué. Pode ver sim. Então, minha visão, árbitro de vídeo, para mim, hoje, está atrapalhando muito. Ajuda? Lógico que ajuda. Mas atrapalha muito o espetáculo. Mas falando de Goiás e Vasco da Gama, um jogo animado, tempos distintos, como eu falei. O Vasco da Gama é melhor no primeiro e o Goiás melhor no segundo. Só que, na minha visão, o Vasco foi melhor no primeiro tempo do que o Goiás foi no segundo tempo. Foi mais criativo e por isso fez o gol. E o Vasco dá menos espaço ao Goiás do que o Goiás deu ao Vasco. Por isso o Vasco fez o gol e o Goiás não. O goleiro do Vasco fez algumas defesas, o goleiro do Goiás também fez algumas defesas. O Goiás pressionou muito no segundo tempo, mas criação de jogada não foi tantas assim, foi mais na intensidade do que na criação, mas foi um bom jogo. Mas o problema do Goiás é a marcação. O time é muito espaçado. Ney Franco vai ter que fazer esse time ficar mais junto. E o Vasco? Dois problemas, a meu ver. Primeiro, o Vasco cansa muito no segundo tempo. Cai fisicamente demais o Vasco. E a outra, o Vasco precisa de um cara no meio de campo, precisa de um centroavante, tá? Apesar de ter o Thales lá, mas precisa de um cara ali na frente com experiência, mas precisa de um cara no meio. Para justamente nesse segundo tempo, quando o Vasco estiver ganhando, ou o Vasco estiver perdendo, precisando do resultado, tenha um cara que pense. O Vasco não tem um cara que pense. Até tem, o Marco Júnior pode ser até esse cara, mas ele é muito novo. O Vasco precisava de um cara de experiência. Ah, tem o Júnior César, tem... Mas não é o tal do chuta-chuta, aquele cara para ficar perto do centroavante. Não é ele para fazer aquilo. O Vasco precisava de um cara ali no meio, de repente aqui entre reservas. Deixa eu ver aqui que tem o Bruno César, Danilo Barcelos, Thiago Reis, o Hélio, Ricardo Graça. Não, o Vasco, dos caras que estão aqui no banco, nenhum. O Vasco precisa de um cara no meio de campo para ser o cérebro do time do Vasco. O Vasco não tem. Por isso o Vasco vai sofrer muito. Mas, parabéns ao trabalho do Luxemburgo, sensacional. E o Ney Franco vai ter trabalho
aí no Goiás para poder juntar essas linhas. O time do Goiás não é ruim, só que é um time muito espaçado. Então, meus amigos, esse foi o resultado. Goiás 0, Vasco 1. Com isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Com isso, aqui não tem, pensei que tivesse. Queria ver se eu via aqui a tabela. Deixa eu ver aqui. Mas não tem a tabela aqui do Campeonato Brasileiro. Pensei que tinha. Deixa eu só ver aqui rápido. Brasileirão 2019. Vamos ver aqui, rápido, com o computador aberto aqui. Se ele não me sacanear, classificação. Com esse resultado, o Goiás está em 12º lugar, com 17 pontos, mas está ali, ó. O Goiás, em 5 jogos, o Goiás teve 3 derrotas e 2 empates. 5 jogos, nenhuma vitória do Goiás. E o Vasco da Gama subiu para 14º lugar, está com 17 pontos, mesmo número de pontos do Goiás, já está aí a 6 pontos da zona de rebaixamento. Isso é muito bom, porque dá uma tranquilidade muito boa para o time, uma vitória fora de casa, consolida mais o trabalho do Luxemburgo. E o Vasco, você olha ali, em 5 jogos, 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. Então, é o oposto, o Vasco subindo e o Goiás descendo. Abre o olho, Goiás, ainda está 6 pontos na zona de rebaixamento, mas abre o olho. E o Vasco tem que manter pezinho no chão, mas tem que se manter para poder cada vez se livrar mais dessa zona de rebaixamento, mas já está ali com 17 pontos, ali em 14º, do jeito que o Luxemburgo pegou o Vasco, para onde o Vasco já chegou nessa 14ª rodada, é para se bater palma pro Luxemburgo. Mas falta muita coisa e a gente sabe, o Vasco carece de qualidade, mas é isso que o Vasco tem e a torcida tem que entender, tem que apoiar e brigar até o final. E o Goiás a mesma coisa, tem que entender, tem que apoiar e brigar até o final, até porque o Goiás está voltando para a Série A. É sempre muito complicado, mas o time do Goiás não é ruim, só que taticamente é um time muito espaçado. Então, essa foi a minha visão. Conto com a participação de todos, um grande abraço, até mais. E os outros amigos do canal aqui, no final da rodada, na segunda-feira, ainda temos mais um jogo na segunda-feira, que é CSA e Fortaleza. O Fortaleza parece que perdeu o Rogério Ceni, que foi pro Cruzeiro, foi isso que eu escutei. Também está brigando ali para permanecer. Após esse jogo CSA e Fortaleza, tem o resumão do Magalhães aqui no Resenha com Magalhães. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui!